Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem e vamos aqui para mais um vídeo que fala sobre insegurança no relacionamento. E eu começo aqui com uma história de uma moça que ela começa a comentar o que ela fazia. Então, o nome dela é Ana Lívia. E ela fala o seguinte: eu sou uma pessoa muito possessiva, eu quero que sempre tudo saia do meu jeito, eu preciso amadurecer o meu pensamento e não tomar o espaço do outro. Eu tenho 35 anos e até hoje, namorando, ainda não descobri um relacionamento que me fizesse feliz. Porque meus relacionamentos são sempre cercados de muito problema. Mas isso começou quando eu terminei um relacionamento com o meu antigo namorado e ele fica sempre me cercando, mas eu não gosto dele o suficiente para me casar com ele. Eu tinha um relacionamento muito bom com ele tinha um carinho muito grande por mim e com a minha família, mas infelizmente para casar eu não consigo não consigo chegar a uma decisão de casar com ele. Então vamos lá. E aí ela também fala assim: eu gostaria que você me mostrasse uma forma de me transformar numa pessoa mais tranquila. Então a primeira coisa é a gente perder esse espírito de posse, né? Eu acho que tudo aquilo que tem posse, tudo que você acha que é seu, que você quer dominar, é uma coisa que não tem como dar certo no futuro. Então o primeiro passo é esse. A pessoa possessiva, ela é a primeira a sofrer com o seu desejo de possuir tudo e a todos. Engraçado que todos nós somos um pouco possessivos. Ninguém está livre disso. Isso faz parte das nossas inseguranças. O que é o desejo de posse? É o medo de ser só, é o medo que o outro vá embora, é o medo que o outro nos abandone, que o outro nos troque por alguém. É natural do ser humano ser difícil, ser frágil, sentir-se amedrontado, sobretudo nos dias de hoje em que cresce a instabilidade afetiva. Em outros tempos, os relacionamentos eram mais duradouros, parece que as pessoas eram mais preparadas para ficarem mais tempo um ao lado da outra. Hoje há um despreparo afetivo muito grande, porque o mundo é muito rápido, o mundo tem muitas possibilidades. Antigamente, você pega 50 anos atrás, o mundo das pessoas era muito menor. Por quê? Porque quem eram as pessoas que a gente conhecia? Geralmente era a vizinhança, uma ou outra pessoa que morava um pouquinho distante, porque a gente tinha dificuldade até de se locomover. Nós não tínhamos muita facilidade de transporte, nós não tínhamos facilidade de deslocamento. Então o mundo da gente acabava ficando muito pequeno. Era muito natural que a gente se casasse com pessoas, com vizinhos, pessoas que faziam parte do ciclo de amizade. Com essa explosão da tecnologia, tudo isso desapareceu. Hoje nós somos amigos de todo mundo, de inúmeras pessoas. Eu vejo lá pelo meu Instagram, que é um meio de comunicação fantástico, ele me aproxima, né? Eu particularmente vejo que ele me aproxima de pessoas, de evangelização, de ensinamentos, e é um meio de comunicação, mas ele também um veículo de aproximação. Aproxima as pessoas passam a viver ali, começam a acompanhar as doenças, as alegrias, as conquistas, aquilo que eu fiz, aquilo que eu comi, né? Então hoje nós temos inúmeros recursos de aproximação e já não necessitamos mais de ficarmos limitados àquela vizinhança, não é mesmo? Só que com isso, com essa possibilidade, a gente tem que recolher os limites também. Toda possibilidade tem um limite. Qual é o limite? A gente corre o risco de ser conhecido demais, de ter muita gente, virtualmente falando, mas a gente acaba ficando uma pessoa solitária, porque a gente deixa de cultivar relações concretas, aquelas reais, aquela que você olha todos os dias nos olhos, que você encontra, que você sabe das dificuldades, que vive as dificuldades e alegria junto com você. Com isso a gente vai ficando um ser humano, digamos, antropológico,
O ser humano está ficando mais frágil, ele vai ficando mais vulnerável a essas trocas, porque aqui ele tem várias possibilidades, mas corre o risco de trocar mais facilmente do que aquele que tem menos possibilidades. Aquele que tem um único amor vai cuidar bem do amor que tem. Agora, aquele que tem várias possibilidades de ter vários amores, é provável que ele se perca nesses muitos amores se ele estiver imaturo. Então, hoje, as relações humanas são muito marcadas por essas instabilidades. Por isso que cresce muito esse desejo de posse. Então, ser possessivo é uma característica de hoje, porque a gente tem muito medo que o outro vá embora, porque a gente está vendo isso acontecer o tempo todo. Agora, como é que a gente se livra disso? Primeiro, começando a viver um pouco melhor a vida, com mais qualificar as relações humanas. Não troque as pessoas reais pelas pessoas virtuais. Substituir a necessidade que você tem, a necessidade de pessoas concretas. Às vezes as pessoas concretas estão esquecidas dentro de casa, do seu lado, e você está lá envolvido com um monte de gente que você nunca vai encontrar pessoalmente. Então, esse é o primeiro passo para a gente não permitir que esse avanço da sociedade nos fragilize demais ao ponto da gente ficar triste. Fragilizado a gente sempre vai ficar mesmo, porque a gente sempre vai ter limite. Agora, administrar bem o sentimento de posse, ele toma muito do seu tempo, depende muito do seu incentivo, entende? É muito ruim você ser acomodado. O outro ama, mas a condição para que ele continue amando é que você seja sempre domesticado por ele, domado por ele, vive sob o comando dele. Quando nós temos muito esse sentimento de posse em relação às pessoas, nós também costumamos ter as situações. A gente quer que as nossas situações, que a nossa opinião prevaleça sempre, a gente não tolera que o outro pensa um pouco diferente do outro, da gente. A gente assim fica... A gente fica muito sempre assim querendo dominar. A gente tem esse aspecto dominante. A gente não aceita ficar para trás. A gente tem esse aspecto de querer sempre dominar. Então isso gera essa insegurança na gente. Isso gera essa insatisfação constante por causa de toda essa era. A gente vive acorrentado nessa era. E aí é inevitável que a gente crie esse medo. A gente cria um medo de ficar sozinho, que cria o medo de ficar sozinho, e ao mesmo tempo esse medo de ficar sozinho nos gera a possessão, querer ter posse de tudo e de todos, de todas as situações. E esse peso é um peso muito duro de ser carregado. Entendeu? Então a gente escuta assim muitas pessoas falando, né, sobre vários relacionamentos, e aí eu fico ouvindo. Eu achei ouvindo dessas pessoas, eu estava também olhando na internet, aí eu achei um texto muito interessante que eu vou falar aqui para vocês. É o texto do Esperto e do Bobo. Acho que é de Clarice Lispector, e ela falava o quanto é bom ser bobo no bom sentido, porque o esperto, ele tá sempre maquinando um jeito de ganhar, e o bobo, aos olhos do mundo, ele não tem tanta essa intenção de dominar. Ele só quer viver, ele só quer ser feliz na medida que ele cabe, no tempo que ele é possível. Ele só quer ser feliz, ele quer estar realizado. Na verdade, quando nós temos essa pretensão de dominar tudo e a todos, nós ficamos pesados demais. A gente perde sono, a gente perde tranquilidade. Se a gente ficasse um pouquinho mais leve em relação ao que a gente ama, ao que a gente deseja na vida, se a gente deixasse a vida fluir com um pouco mais de leveza, a gente não ficaria tão pesado no final do dia. Se a gente aprendesse a escutar um pouquinho o que o outro tem a dizer, se a gente abrisse mão da nossa casa da nossa casca tão fechada, tão amarrada, se a gente parasse de falar menos mal do outro, se a gente segurasse a nossa língua para não ficar defamando os outros, se a gente tivesse um pouquinho mais,
sabe, de paciência. Aquele que fica só criticando é porque ele tem medo do que o outro ele vai criticar na sua vida, do que o outro vai falar sobre sua vida. Então ele perde muito tempo com isso. Isso gera esse sentimento de posse, esse sentimento de o tempo todo querer ser o dominador, querer ser a dominante da situação. Então a gente pode, isso representa uma sombra pra gente mesmo. O objetivo é a gente buscar uma leveza na alma. E buscar essa leveza maior é importantíssimo. É importantíssimo que a gente possa encontrar essa tranquilidade, deixar de ser tão possessivo e a gente assumir uma tranquilidade que a gente merece. Então, assim, essa história dessa moça, ela também mostra o quanto que a gente nos torna tóxicos no nosso relacionamento, porque todo relacionamento onde você quer ser o dominante, onde você é o possessivo da história, então isso gera pessoas tóxicas, pessoas pesadas. Então, assim, isso não é... Isso a gente não deve trazer para a vida da gente. A gente tem que prestar atenção. E um dos maiores erros que nós cometemos hoje na nossa vida é essa diversidade, essa velocidade que as coisas estão andando. Então a gente não consegue parar mais para se dedicar àquilo que está na nossa mão. A gente não consegue valorizar aquilo que nós temos hoje, que a gente consegue olhar, entendeu? A gente está sempre almejando algo que é colocado pra gente como essencial, aquilo que a mídia implanta na nossa cabeça. Então a gente está sempre numa velocidade que não condiz com a nossa realidade. Então isso gera essa insegurança, isso gera como que se fala? Isso gera seres humanos tóxicos, isso gera frustrações, isso gera pessoas que têm esse perfil de querer dominar porque sempre estão querendo controlar. Então, a minha resposta a essa pergunta que essa pessoa fez para mim é exatamente o relato desse vídeo todo. Eu espero ter ajudado vocês, se tem alguém passando por essa situação, e o vídeo de hoje é só esse. Eu venho aqui também agradecer a todos vocês que estão compartilhando o vídeo, que estão aqui comigo, porque vocês são muito fofos. Eu agradeço muito mesmo. Nosso canal devagarzinho vai crescendo. E um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.